Lá no céu, a lógica que Satanás usa é questionada por esse homenzinho aqui na Terra, e esse homenzinho aqui na Terra, sem saber, está falando assim, ó, esse cara aí no céu, que acha que é para si que se vive, é doido. Então, o doido que vai para a mulher é o doido para Satanás. É para Satanás. É o doido para a lógica daquele que vive sem entender que é criatura e que Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar nas circunstâncias. E você? Que lógica você tem usado para entender Deus e para entender seu dia a dia? Júnior, no Hiperlinkados desta semana, neste episódio, nós vamos terminar esta que é a primeira série dessa temporada, que é a série de sofrimento. Olha aí. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Já falamos bastante de sofrimento. Já falamos bastante coisa legal aqui, hein? Falamos. A ideia é que o sofrimento... É que a gente tem que ter o olhar para o sofrimento, não olhar sempre de correr do sofrimento, mas de olhar para ele com uma atitude diferente. Inclusive, talvez você tenha assistido essa temporada, essa série de sofrimento, pensando assim, vai terminar a série, ou em algum momento da série vão ensinar a gente a ficar bem com o sofrimento. Não existe ficar bem com o sofrimento. Sofrimento, o nome indica que causa sofrimento. Exatamente. Causa dor. E ele é líquido e certo na vida de todo ser humano. Ele vem. Então a ideia é essa, de não ficar fugindo, achando que a vida feliz e boa é aquela que não tem nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento. Não existe, Júnior, uma vida sem sofrimento. Vai ter em algum momento vai ter. Certo? Mesmo a vida com Deus. Exatamente. E a gente não esgotou também o assunto do sofrimento. Tem muita coisa que a gente não pôde falar, porque o tempo não permite, por causa do politicamente correto. E porque a gente não sabe falar. Exatamente. Tem coisas sobre o sofrimento que a gente não tem a menor noção. Você acha que a gente sabe tudo? Embora a gente tenha sofrido muito da nossa vida também, a gente tem coisa que a gente não sabe. Não, a gente não sabe. Que a gente ainda não entendeu, não aprendeu. Mas a gente já viu algumas coisas aqui, como por exemplo, que a vindicação de Deus ou a glória de Deus pode inclusive ser um motivo. Como foi o caso de Jó e de outros personagens. O próprio Jesus fala do rapaz lá que tinha um problema de cegueira. Sim. Né? No João capítulo 10. Você pegou profundo, eu acho que é 9. 9. Você pegou profundo ali, né? Exatamente. Então, mas a gente quer concluir o tema com um assunto que, embora sem entender todos os pormenores do sofrimento, ele fecha uma questão que está no nosso coração, que é por que Deus permite sofrimento. Por que Deus permite? Nós não vamos responder por que Deus permite sofrimento, mas a gente vai mostrar qual que é a resposta que Ele dá. Ok. Certo? Ok. Qual é a resposta que Deus dá quando a gente pergunta para Ele por que sofremos? Apesar de que eu consigo dar uma caminhada aí. A gente já deu, inclusive, a gente no programa Afligidos, que foi o primeiro. Foi. A gente deu ali as razões. Exatamente. Não, mas tem essa aí, por que Deus permite? Deus permite porque Ele decidiu nos dar livre-arbítrio. Ah, perfeito, ok. Entendeu? Então, quando Deus dá livre-arbítrio, quando Ele fala assim, eu vou criar você e eu vou deixar você ser o que você quiser. Neste momento, Ele cria a possibilidade de sofrimento. Sim. Como hipótese, por exemplo. Como hipótese. Você vai fazer o que você quiser. É assim, trabalhamos com liberdade. Trabalhamos com liberdade. Trabalhamos com liberdade. Na liberdade, você é livre para fazer o que eu não estou falando. Isso, exatamente. E como eu sou o amor, se você não fizer o que eu estou falando, vai dar errado. Vai dar errado. Inclusive, eu vou te ajudar dizendo o que é bom para você. Faz assim. Aí a gente pode ignorar, porque a gente é livre. Então, quando Deus cria seres livres, Ele cria a possibilidade de ter sofrimento. Exatamente. Porque daí o ser humano livre vai pelo caminho que ele bem entender. Aí alguém pode falar assim, mas por que ele não faz livre sem sofrimento? Porque se ele faz livre sem sofrimento, ele está criando um universo sem causa e efeito. Aí não é livre. Aí não é livre. Não é livre. E sem causa e efeito, a vida não tem graça nenhuma. Não tem por que existir se você não vai fazer nada, porque as coisas não têm efeito. Não é livre. Então, enfim, o mundo de liberdade que Deus instituiu permite que a gente desobedeça. É. E aí, nessa permissão de desobediência, o mal vem.
o sofrimento vem, a miséria vem. Só que a gente pode olhar para Deus e falar assim, ô Deus, o Senhor não está me vendo sofrer aqui não? O Senhor não faz nada? Vai me deixar aqui no chão? Vai me deixar aqui sofrendo? Vai me deixar passar por essa situação absurda? Porque tem gente que vive a situação absurda. Tem. Como a gente já falou aqui. É por isso que tem o livro de Jó. Tá ali. Porque é um livro que fala sobre o absurdo que o sofrimento pode ser na vida de alguém. Então pode ter alguém vivendo situações extremamente absurdas. Mas é extrema. Extrema, que eu tô falando. Extrema. Tem extrema mesmo. Tem extrema. Tem. Um detalhe também. Ah. O meu sofrimento sempre é extremo, né? Ah, é muito importante. Entendeu? Muito importante. O seu sofrimento, ok, mas o meu é meu. E se o meu é menor que o seu, não vamos ficar nessa competição. Não tem comparação. Não, o sofrimento que eu sinto é o meu. Né? O meu é sempre ruim. Isso. Né? Não importa de que natureza ele seja. Sim. O meu sofrimento é ruim. E existem algumas coisinhas assim que a gente tem, que o pecado trouxe para nossa natureza, que magnificam esse sofrimento. Magnificam, ampliam. Vou dar um exemplo. O orgulho amplia o sofrimento, certo? Quanto mais orgulhoso você é, mais medo você tem de ser humilhado. Essa é uma frase de orgulhoso, certo? Ah, me humilhou, fulano me humilhou, olha como ele falou comigo. Né? Normalmente o tamanho do orgulho determina o uso dessa frase. Então você está ali sofrendo. Estou sofrendo isso. Está sofrendo. Aí, se uma pessoa fala assim, né? Uma pessoa vira para você e fala assim, ô Júnior, seu óculos é um grau forte, né? Dependendo do tamanho do orgulho, isso vira um sofrimento maior ou menor. Sofrimento. Certo? Entendi. O orgulho faz isso. Ele faz isso. O ciúme faz isso também. O ciúme faz isso também. O ciúme faz isso. A vida tá normal e o cara sente ciúme e ele vai sofrendo com aquilo que não precisava, porque tá normal a vida. Sim. Só que o nível dele de ciúme faz ele sofrer. Vergonha, timidez, né? Isso. É tudo coisa que fala do próprio eu, né? Eu tenho que proteger o meu eu, então eu tenho mais vergonha, então eu tenho mais timidez. E aí, ou seja, o pecado magnifica o sofrimento. Ok. Certo? Ok. E o meu sofrimento é meu, e dependendo dos pecados que eu tenho, ele vai ser magnificado de uma certa maneira, e a gente olha pra gente, né? Que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer quando você sofre, é ficar olhando pra você mesmo, porque você só amplia o seu sofrimento. É como se você fosse meditar na desgraça. Quando você olha como eu estou sofrendo. Aí você começa a fazer listas de sofrimento, né? Sofra assim, sofra assim, sofra assim, olha como, olha que absurdo. Aí quanto mais você olha, maior vai ficando aquele negócio. Isso acontece porque a gente está consumido pelo pecado, o eu está em nós e a gente fica olhando para a gente. Então a gente olha para Deus e fala assim, ô Deus, você não vai fazer nada para ajudar a gente? Não, olha como a gente está aqui agora, sofrendo. Sofrendo. E aí, qual que é a resposta de Deus? Qual é a resposta de Deus? Essa pergunta é muito boa. O senhor não está fazendo nada? Os apóstolos perguntam, não te importa que pereçamos? Boa pergunta. Não te importa? Você lembrou de um negócio muito importante. Né? Lá, na tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo na tempestade. E eles desesperados lá para salvar o barco. E aí encontraram Jesus dormindo. E eles gritaram, Jesus, não te importa que pereçamos? O mesmo Espírito que estava com eles no barco e que está com a gente no dia a dia, estava também com Adão e Eva. Porque na hora que eles pecaram, o que eles fizeram, Júnior? Eles se esconderam. Se esconderam por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que se esconderam? Que sentimento que fez eles se esconder? Culpa. Culpa, mas também tinha um Vergonha. outro. Não, também tinha um outro. Também, Medo. todos esses isso. Medo. Todos esses fazem parte. Culpa, vergonha, Medo. medo. Então, esse medo, essa vontade de se preservar, fez eles se esconderem de Deus. Porque a vergonha eles resolveram com a roupa. Né? Mas quando Deus chama Adão e ele... Isso aqui é o quê? Isso é medo. Isso é medo. Opa! Tem que me preservar, certo? Quando eles estão no barco, eles falam assim, não te importa que morramos? O que faz eles fazerem essa pergunta? Medo. Medo de morrer. Medo de morrer. Estão pensando neles de novo. Sim. Aí, nisso, se amplia o negócio, ele fala assim, Senhor, não se importa que morramos? A resposta de Jesus é muito legal nesse porque a resposta de Jesus vem com um tom de decepção. Vem com um tom de decepção. Ele faz assim, ó. Ele faz... Como assim? Você acha que o pai não ama vocês?
o que ele fala assim, homens de pequena fé? Porque eles ali, assim como Adão e Eva, eram homens de pequena fé a partir do momento que eles não creem que o Pai ama. Cara, Deus estava com eles no barco, né, cara? Deus estava com eles no barco. A gente fez um episódio sobre isso já. Foi. A gente fez Deus estava com eles no barco. Mas eles, na hora, eles, no meio do desespero, não te importa que morramos. Então, qual que é a resposta de Deus para o sofrimento do ser humano? Ele está alheio a isso, Júnior? Ele está olhando, ele está lá de cima, sentado no trono dele, falando assim, Se vira. Não. Tá feia a coisa lá embaixo. É assim que ele tá? Não. Ele está no comando, ele está ali. Deus olha aqui para baixo e isso aqui é um lamaçal. Isso aqui é terrível. E ele olha lá de cima aqui para baixo e ele faz assim, ó. Eu vou descer lá. Quando ele fala que ele vai descer, a comoção celestial, para ele não fazer isso... Como assim vai descer lá? Vai descer lá. Vai descer lá com aquela galera lá? É. Lá. Com aquele povo lá? Isso. Tá chovendo bomba em Alepo. Eu vou lá. Vai lá. Eu vou lá. Jesus falou, vou lá. Eu vou lá. Só que eu vou sem colete. Mas vai morrer. Vai morrer. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Vou lá. Essa é a ideia. Então, qual que é a resposta de Deus? Ele não fica alheio, ele não dá as costas, ele não vira o rosto e ele não está de braço cruzado, olhando a gente sofrer. E nem está também, porque essa é uma visão muito comum, que a gente quer que a nossa visão brasileira de Deus Papai Noel, que a gente está sofrendo, ele fica ali do nosso lado assim, ó. Fica assim não, filho. Fica assim não. Ô, coitado. Ô, dó. Ô, coisa aqui, coisa aqui. Não fica assim. Deus toma atitude. Deus não está só assistindo. Deus não está só olhando para o mal passivo. Sei. Entendi. Ele é ativo para atuar no sofrimento. Agora, isso não impede a gente de sofrer. Como que ele é ativo, então, se isso não nos impede de sofrer, como que ele é ativo no sofrimento? O que ele faz, Júnior? O que Deus faz diante do sofrimento? Aí é que tá. O Diego já falou, ele vem aqui. Ele vem aqui, assume a forma humana e vive no mundo do sofrimento. Uhum. Ele vem, e ele vive... Não é que ele veio aqui em uma semana, 2 dias. Não, ele veio viver aqui. Ele veio morar aqui. Veio morar aqui, que já é uma humilhação para Deus. Isso é muito importante. Muito grande. É muito importante. Coloca aí no Google, na internet, coloca assim, ó, embrião de 1 semana. Você vai ver um girininho lá. Jesus virou aquele girininho. Imagina. Você entendeu? Quando você olha para um negócio daquele, você vê o processo de criação no ventre materno, você pensa, Deus se submeteu a isso aqui. Submeteu isso aí. Deus submeteu isso aqui. Ele veio aqui. Criador de todas as coisas, falou, eu vou viver. Vou lá viver. Como se eu fosse a criatura. E vou receber sobre mim aí a minha própria ira. Exatamente. A minha própria ira. Porque daí o sofrimento que Jesus passa na cruz, às vezes a gente olha para esse sofrimento, Diego, a gente fala assim, que coitadinho de Jesus. Antes de chegar na cruz, e você falar do coitadinho de Jesus, só um detalhe. Não perde ele em Jesus, não, só um parêntese. Ele passou por todo o processo mundano. A gente até já mencionei aqui, Jesus tropeçou em pedra. Sabe? Sim. Pode ser que tenha encravado uma unha. Não dá para saber. Que você pode chamar isso de sofrimento também. Suava, ficava com fome, a perna cansava de tanto andar. Entendeu? As coisas que a gente passa aqui no dia a dia, as mais mundanas que tem, as mais simples, estavam presentes na vida do Criador de todas as coisas. Porque uma coisa sou eu passar por isso. Uma coisa é Jó passar por isso. Outra coisa é o Criador de Jó passar por isso. Se submeter a isso. E aí vai para a cruz, onde você estava. Continua. E na cruz, Cristo, o plano era o seguinte. Porque quando você falou dos anjos, na hora que Jesus avisa que vem aqui para salvar, há uma comoção, você falou, né? Sim. Há uma comoção porque os anjos têm certeza que era para vir aqui para matar todo mundo. Sim. Eles achavam que era isso. Procure penecados plenitude dos tempos. Isso, falamos isso lá. Eles achavam que era para matar todo mundo. E aí Cristo vem e fala, não, eu vou lá e o meu poder para destruir
a minha força destruidora, chamada na Bíblia de ira de Deus, eu não vou apontar para ninguém, porque eles merecem. Realmente eles merecem morrer. Todos merecem morrer. Sim, Todos os seres humanos merecem morrer. Você que está aí assistindo, merece morrer. Todo mundo merece morrer. Mas Cristo olha e ele fala assim, a minha ira eu vou apontar para mim mesmo. E eu morro no lugar. Então ali, Diego, não era um sofrimento... Não era. Quando a gente vê cenas fortes da tortura de Jesus, a gente acha que é só tortura física que está rolando ali. Não, ali era a ira de Deus. A tortura física que Jesus vive, que é extrema, é só um jeito dele pôr para fora, expor e exibir para todo mundo ver o que, na verdade, estava acontecendo por dentro, que era muito pior. Exatamente. Era uma simbologia, era uma amostra grátis. Para você saber que estou sofrendo. Exatamente. Porque ali é a ira de Deus contra o pecado que está caindo sobre Jesus. Sim. E a gente começou a falar aqui, Júnior, sobre a subjetividade da dor, e eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A dor, o sofrimento, ele é nosso. Ele é meu e é seu, certo? Mas ele não é acumulativo, por exemplo. Às vezes você ouve falar que caiu um avião, morreu 100 pessoas, certo? Aí a gente olha para esse quadro e fala, nossa, 100 pessoas morreram. A gente tem uma imaginação meio assim, a gente pega todas aquelas pessoas que estão ali como se fosse um sofrimento só, né? E fala assim, nossa, quanto sofrimento. Mas na verdade o sofrimento é de cada um que morreu. É individual esse sofrimento, não acumula para o outro. É individual. Eu não sinto do outro. Eu não sinto do outro. As famílias que Sentem estão do sofrendo, parente. cada um está sofrendo em si. Isso não acumula, não cria um negócio assim, ó. Entendeu? Então a gente tem uma Não é assim, ó, meu pai morreu, ao seu também? Aí o dele também. Ai, meu Deus. Pode até acontecer isso, mas, entendeu? Não é igual também. Não é mesmo, igual. E mesmo que eu não é sofra igual. junto com o outro, não é igual. Não é igual. Perdeu o meu. É. Entendeu? O que eu quero dizer com isso é que o sofrimento, ele é seu. Ele é seu. Ele é subjetivo, ele é seu. Ele não acumula. Então Deus, o que ele faz? Ele faz isso. Ele aplica toda a maldade do ser humano nele. Ele acumula. Nenhum ser humano consegue fazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o sofrimento de Cristo Jesus, ele é o maior sofrimento da história do universo. Maior de todos. Maior de todos. Não há ninguém que tenha sofrido mais... Isso eu posso falar, né, Júnior? Pode. Então tá bom. Pode falar. Não há ninguém que tenha sofrido mais do que Jesus Cristo. Não existe história na Terra, não existe ser humano que nasceu aqui que tenha uma história pior que a história de Cristo. E eu não estou falando só da parte externa da história, dele ter sido chicoteado. E tal. Não. É da ira de Deus ser lançada sobre ele a ponto de Deus falar, meu Deus, por que me desamparaste? Que é uma situação que nenhum de nós vai sentir e viver. Não há na Terra ninguém que vai viver isso. Então, em outras palavras, o que Deus está fazendo em Cristo, Ele está dizendo assim, ó, eu sei que vocês estão passando aí. Conheço. E pode deixar que o pior eu vou pôr em mim mesmo. O pior é comigo. O pior é comigo. Deixa que o pior é meu. Porque esse pior é destinado àquele que não aceita Cristo. Não aceita Ele como Salvador. Só lembrando que a culpa não é dele, da desgraça humana. Não. A culpa não é dele da desgraça humana, mas ele fala assim, eu vou receber toda a desgraça de vocês em mim. Eu vou receber tudo isso. Então, a vida de Cristo já é uma vida de humildade, é uma vida de pobreza, etc e tal, mas não é disso que se trata. Se trata daqueles momentos finais ali da cruz do Calvário, onde o que estava acontecendo o cálice da ira divina estava caindo sobre Cristo Jesus. O texto de Coríntios, capítulo 5, verso 21, deixa bem claro, dizendo assim, olha, aquele que não conhecia pecado se fez pecado por nós. Então, Jesus vive como se fosse o pedófilo, sente como se fosse o mentiroso, sente como se fosse o matador e recebe o que cada um desses que já viveu na história da Terra deveria receber. Então a dor é terrível, ele não sua sangue à toa. Então, porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente olha, como a gente já falou aqui, ó, a gente se importa mais com o meu sofrimento mesmo. Sim. Então,
O que a gente está querendo mostrar aqui é que Cristo ele não está alheio ao seu sofrimento mesmo. Ele não está alheio. E ele também não veio aqui para mostrar que ele sofre mais, para falar assim, ó, eu sofri mais, fica quieto aí, sofrendo no seu jeito. Então não é isso que ele está falando. Não. Ele falou, eu sofri mais porque esse sofrimento maior que eu sofri era para você. Eu sofri no seu lugar. Eu não quero que você chegue nesse nível. Você não precisa passar por esse nível. Sim, mas ele também está dizendo assim, ó, eu tô com vocês. Exatamente, eu tô aqui. Eu tô com vocês, eu não tô sentado lá em cima. Não. Eu não tô sentado lá em cima. Eu tô aqui, eu participo de todo o processo. E sim, ele sente a dor que a gente sente aqui. Sim, ele põe a mão no nosso ombro. Sim, ele sofre com a gente, ele chora conosco. Ele faz parte disso. Mas se eu só falar isso, são só palavras bonitas. Eu estou mostrando para vocês, pela palavra de Deus, que ele não só falou, ele não só sentiu, ele viveu, ele se envolveu, ele se sujou, ele desceu aqui, ele tomou para si. Ele recebeu a dor, ele levou as enfermidades. Ele falou assim, eu vou participar com vocês. E eu não vou deixar ninguém sofrer mais do que eu vou sofrer aí. Porque eu vou sofrer o maior castigo. O maior castigo. E eu vou sofrer o maior preço. Para que você não precise sofrer. Exatamente. Então, quando você estiver aí passando por dificuldades, você se lembrar de Cristo, você tem que se lembrar que Ele está aí, Ele entende, Ele está aí. Sim, Ele entende e Ele se compadece. Por isso que Ele diz, vinde a mim, sim, você que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele pode ser aquele que alivia. Sim. Ele pode ser aquele que dá o alívio, Ele é o consolador. Ele é aquele que consola. E a gente tem essa mania de, quando está sofrendo, ficar se comparando com os outros. Falando, fulano não sofre tanto quanto eu. Ou, ó céu, será que alguém sofre mais do que eu? Será que alguém já passou pelo que eu estou passando? Não queria isso nem para o meu maior dos inimigos, né? Isso. Você tem Cristo do seu lado falando assim, tamo junto, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei. Passei por umas coisas piores ainda, né? Ou seja, Cristo não... Tem uma... Fala. Cristo não mandou Jó lá e falou, Jó, vai, resolve aí. Satanás está aqui brigando comigo aqui, fazendo umas acusações, então eu vou resolver isso com Jó. Aí Jó sofre e ele fica lá, resolve. Não, ali era outra coisa. Era outra coisa. Era outra coisa, porque Cristo é ativo nessa situação. Ele é ativo. Ele fala, não, peraí, tanto que Jó reconhece, ele fala, eu sei que o meu resgatador vive. Eu sei que aquele que sofre por mim, ele vive, que é Cristo. Jó sabia disso, Jó entendia. E que vai me resgatar dessa situação. Vai me resgatar dessa situação. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim, eu vou ler o final do verso 1 e aí o verso 2 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha aí, ó. Desmaiando em vossa alma. Tem gente desmaiando em vossa alma agora, Ju. E a gente está desmaiando em vossa alma porque a gente está olhando para nós mesmos. Quanto mais você olhar para si mesmo, mais você vai desmaiar, mais você vai achar que está morrendo, mais você vai achar que não tem jeito, mais você vai desfalecer sem forças. E é por isso que o texto do verso 2 fala assim, olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para ele que a gente olha, não é para nós mesmos. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente magnifica o pecado, a gente magnifica o mal, o sofrimento, e a gente vai desmaiar. E a gente vai desfalecer, a gente vai perder, mas quando a gente olha para ele, a gente vê que ele passou por tudo isso para tirar isso de nós. E ele levantou-se no terceiro dia e ele vai nos reerguer também. Amém. Olha aí. Ele vai ser o nosso resgatador. E quando eu compreendo tudo isso, quando eu entendo tudo isso, eu consigo falar como Paulo, que disse que tudo que a gente sofre aqui, diante de tudo isso... Lê esse texto, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versos 16, 17 e 18, diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.
Olha como é que Paulo chama os nossos sofrimentos aqui. Sim, o nosso corpo exterior se corrompe, ele está falando de doença mesmo. Isso. Né, a gente vai envelhecendo. É isso. E ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nossa, leve e momentânea tribulação. E ele acabou de falar o que ele estava sofrendo, olha. Sim. Ele chama tudo que ele sofreu de leve e momentânea tribulação. Isso, a lista de coisas que ele sofreu aqui é muito interessante. Tá ali. Coisas que provavelmente a maioria de nós não viveu, né? Não viveu. Ficou naufragado no mar por 3 dias, foi picado de Apedrejado cobra, e tal. apedrejado, quase morreu de chicotada e etc. Tal, né? Ali. Passou por tudo isso e chamou de leve e momentânea tribulação. Ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, aqui, no Não sofrimento, presta atenção nas coisas daqui, mas nas que se não veem, mas que não são isso. porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui ele está falando de momento, de perceber, Júnior, que é momento. Então ele coloca o eterno em comparação com o que não é eterno. E você lembra que a gente já fez a comparação antes? Uma corda infinita? Foi. Quanto é 10 centímetros de uma corda infinita? Não é. Quanto é 1 metro numa corda infinita? Não é. Não é. Não é. Quanto é a tua vida, 70 anos que seja, comparada à eternidade? Não é. Não é nada. Não é. Então o nosso sofrimento que a gente passa na vida é momentâneo, porque diante da eternidade vai virar nada. Não, diante da eternidade, Vai virar nada. nada. Então, se você ficar olhando para as coisas daqui, se você ficar olhando para o que é real aqui, no sentido de passageiro, aí você fica sofrendo uma angústia, um desespero, Querendo desmaiar. num negocinho que é um nada no meio da infinidade. Daquilo que Deus está oferecendo. Exato, da eternidade. Lá depois, imagina, Júnior, com 5 milhões de anos, olha, é infinito, quer dizer que vai ter mais milhões. Sim. Com 5 milhões de anos eu vou falar para você, Júnior, lembra lá aquele dia lá, a gente gravando Pelo em Casa, que a gente pegou aquele trânsito, aquela dificuldade que foi, lembra? Você acha que vai acontecer? Júnior, você lembra quando eu passei por aquela dificuldade lá no teológico para fazer o curso de teologia e tal, que eu sofria, que eu chorava, você lembra daquilo lá? Lembro. Ah, lembra nada? 5 milhões de anos a gente vai estar Já nem foi. aí para isso? Já foi. Você está entendendo? Leve e momentânea. Você só precisa de uma coisa: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele levou as nossas enfermidades, ele suportou a nossa dor e ele está com a gente e vai nos resgatar.